Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do DevHoops. Eu sou o DevHoops e hoje nós vamos falar sobre o File System, ou no caso o BladeFS, que no final das contas a gente estava fazendo já na última vez era o BladeLog ou o SyncLog, agora nem me lembro mais exatamente qual que era o nome daquele projeto, mas em suma nós estamos ainda passeando pelo nosso mundo do Literal Programming e assim por diante, que está sendo muito, muito interessante, sim, eu estou adorando muito Emacs Org Mode, coisa incrível aquilo. E pronto, fundamentalmente está indo muito, muito bem. E hoje nós temos já o. Tipo, esse projeto foi muito, muito rápido de ser feito, porque o objetivo agora, nesse momento do BladeFS, era de fato entender as novidades do C++ 17, 20 e as previsões do futuro, que seria basicamente o 26, porque lendo o CPP Reference e o CPP Docs e assim por diante, principalmente os sites que tratam de C++, é interessante ver o que eles falam sobre assertions e asserts. Basicamente, então, vamos falar sobre isso hoje. Hoje nós temos então aqui. Opa, acho que eu estou na frente. Isso. Show. Então, basicamente, hoje nós estamos falando sobre esse carinha aqui, que no caso é o BladeFS. Que o BladeFS nada mais foi do que um projeto bem simples e bem rápido, acho que eu demorei uma semana para fazer. Onde então nós trabalhamos em cima do Later Programming de novo, mas principalmente entendendo mais ou menos como que funciona o File System Headers do C++, porque, de novo, um File System is no joke, sabe? É um projeto complexo. Se tu tem acompanhado qualquer coisa de open source, tu deve ter visto provavelmente o CalFS, que, né, é uma coisa complexa, né? Vamos só dizer assim. Então, ter tudo isso num header file para tu usar é uma coisa, no mínimo, assim, shady, sabe? Porém, eu aceitei na boa e fui direto para lá. Porque o principal problema que eu tive com ele é que, como raios uma General Use File System Header vai funcionar nesse sentido? E aqui dentro nós acabamos meio que criando algumas funções bem simples nesse exemplo aqui, que no final essa aplicação aqui, se a gente fosse testar ela agora, eu já pré-compilei ela, só para mostrar o que ela faz. Por enquanto ela só mostra no Standard Output o que foi escrito num arquivo, mas por trás dos panos nós temos aqui na esquerda aqui, nós temos que ele cria um diretório chamado Test Directory e o Best Directory. Depois nós temos ali o Create File, que ele cria um arquivo chamado readme.markdown. De novo, Markdown, disgusting. Disso então ele escreve duas frases, essas duas frases uma vez são colocadas lá dentro. Ele mostra no terminal, na próxima aqui, o que tem dentro delas. Eu renomeio esse arquivo, depois de renomear esse arquivo, eu apago o arquivo e depois apago o diretório. Eu poderia ter só apagado o diretório direto e já apagava o arquivo. Esse é os poréns do file system. Ele é meio, né, interessantinho, mas a gente tem que falar sobre isso porque isso realmente é uma coisa que eu não consegui chegar numa conclusão, se é possível ou não. No meu caso aqui, isso que vai explicar melhor provavelmente seria no próprio, eu sei que estou no assert, desculpa, File System Library do C++. Em suma, pelo que estamos entendendo aqui, o File System Library, ele não é na verdade um projeto novo, é um projeto aqui bem antigo chamado Boost, que o Boost File System é o que gerou o File System Header do C++ 17. Então esse aqui veio com o C++ 17 na altura, que ele meio que generalizava tudo e deixava muito mais simples. É por isso também que fica um pouco estranhado com essa biblioteca um pouquinho, pelo menos para mim foi assim, que tu imaginava, um File System, muito provavelmente também, né, tem tratamento de files, sabe? Criar, ler, escrever para, append para e assim por diante. Mas não, se tu for ver aqui a documentação dele toda assim, ele trata sim de files, mas não no sentido de escrever ou não. Ele trata no sentido de o que um file system teria de importância no sentido de que eu tenho que, no máximo, ter link sistêmico, sabe? Então, no caso, eu não posso ter como escrever nele, I guess. Eu não entendi muito bem o porquê não, mas não tem disponível. Tanto que se tu for procurar aqui na documentação qualquer coisa referente a escrever ao arquivo, creio eu que não tem nada, sabe? A última vez que eu vi isso aqui foi semana passada. Então, creio eu que está tudo bem. No entanto, é uma biblioteca bem diferente. Ele é
um projeto file system, ele é muito bom para o que ele é, mas ele não tem nada dos arquivos, que daí então sim é que tu vai entender o porquê, né? Já existe os streams de informação, dos file streams, que entre é o input file stream ou output file stream. Todos eles são streams de dado, o próprio string stream também já existe. Então meio que vamos manter o que funciona e só trabalhar em cima deles, já que são muito úteis também. Então, meio que o nosso que a gente acabou fazendo aqui foi só utilizando essas duas bibliotecas. O que, de novo, para um projeto meu, é impressionante e o quão pequeno ficou os meus includes. Eu nunca fiz um include com menos de dois até hoje. Então, sendo o primeiro fazendo só com dois caras e assim, de novo, é um projeto muito, muito simples que eu fiz para ser realmente bem mínimo e entender melhor como que ele funciona. Porém, uma coisa muito interessante veio com isso também, que eu não entendi muito bem como que ele funcionava por trás dos panos. Porque, de novo, como que um file system header consegue ser tão bom quanto um file system do teu sistema? Porque, querendo ou não, o file system ele tem que, né, ser soberano sobre qualquer outra coisa. O teu kernel tem que ser soberano sobre qualquer coisa. Né, o teu sistema, ele é o que vai rodar o código. O teu código não pode ser soberano ao teu sistema, ele tem que saber fazer mais coisas do que você. Porque senão, por que tem sistema se tem código, sabe? E isso, em suma, é o que eu fiquei meio que pensando assim, tá, como é que ele vai fazer tudo que o sistema faz? Então ele tem que estar, né, entre, então, pegando emprestado o sistema ou usando o próprio sistema mesmo. Que é exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei aqui dando uma olhada e, por exemplo, a parte de criar create directories, por exemplo. O create directory nada mais é do que a utilização ou a, como é que é? Ele usa da mesma implementação do make directory, por exemplo, mkdir ou mkdir. Ele, em suma, é só isso que ele fez. Ele pegou a implementação ou ele está literalmente chamando o sistema. E no caso eu coloquei disso aqui, create a directory p as if by POSIX make directory with a second argument of static cast. Então no caso ele literalmente faz a mesma coisa que o make directory, por exemplo. Eu não sei se ele está de fato chamando, como é que é, comando de sistema. Creio que não, porque pelo menos nada indica, pelo menos até agora no que eu testei, que seja. Porque também isso é uma coisa importante que no final comandos de sistema sempre são comandos mais caros de qualquer programa. São importantes, sim, porém chamaram, por exemplo, C++ system, clear, system, ls, slash, well, minus LA, e assim por diante, são todos comandos que são do sistema e tu tem que fazer, então, uma pausa na execução do teu programa para rodar esse código do sistema para então voltar. Esse é um dos principais problemas que tem de performance quando tu chama um comando do sistema. Claro que vai depender muito de qual comando tu for chamar. Geralmente, quando a gente fala disso, nós estamos falando de comandos que tu vai usar o do sistema porque tu precisa do output que ele vai dar. E esse momento de pegar o output aqui geralmente é o gargalo das aplicações, sabe? Como que tu vai pegar de volta essa informação? Não é tão difícil, mas né, é mais de ser demorado e custa recursos que no início de quando o C++ foi criado e o C não se tinha esses recursos. Hoje já tem, então eu diria que não é tanto problema quanto seria, acho que quando eu fui na faculdade, eu me lembro do professor falar, tipo, evitem usar isso porque, né, recursos são limitados, né? Eu fui na faculdade com o quê? 2020, 21 e 22. Então, tipo, nós temos recursos aqui, né? A gente não tá nos anos 90 mais, né? Então tá tudo meio tranquilo. Eu meio que assim, ó, eu levei com respeito essas opiniões dos meus professores em relação a evitem usar system calls, mas a gente tem de usar eles eventualmente. Nem sempre não usar é a melhor ideia. Continuando então, rant aside, nós temos que, muito provavelmente, na verdade, uma coisa importante, tá? Que quando nós estamos tratando de. ah, bom, quando estamos tratando de algo como um file system e código em geral, C++ 17 tem um paradigma bem diferente do C++ 11, que por sua vez tem um paradigma muito diferente do C++ 98. Assim, a cada evolução do C++, a gente acaba vendo umas coisas muito novas e até algumas são meio ortodoxas. Mas funciona. Uma delas é o assert.
O assert, ele é um daqueles comandos que não é nada novo para nenhuma linguagem depois do C. Sabe, o C trouxe asserts de uma forma muito mais conveniente para qualquer linguagem, e disso meio que acabou meio que evoluindo, acredito eu, de asserts simplesmente sendo valores zeros para também sendo outras implementações também, outras formas de tu retornar zero no final das contas. Porque asserts, na perspectiva do C e na perspectiva do C++ também, são exatamente a mesma coisa. Eu quero ver neste momento do código se isso equivale a zero. Se isso equivale a zero, daí então eu quero parar. Simplesmente. Porque quer dizer o quê? Se aqui significa zero, quer dizer então que isso daqui não ocorreu. Então daí se isso aqui não ocorreu, se tem um erro de execução aqui, daí então eu quero parar nesse momento. Um assert simplesmente diz assim, olha, se tem aqui alguma coisa que eu não quero que ocorra, eu paro neste momento aqui. E basicamente os asserts do C e do C++ funcionam, acredito eu, que exatamente da mesma maneira. E no final eles são basicamente uma constant expression, ou nesse caso sub-expression. Por quê? No caso, o que aconteceu é que assim, no C e no C++, assertions nada mais são do que pre-processing. Então, no caso, ocorre antes do compilador fazer a compilação. Então, por exemplo, se eu quero que aqui eu quero checar se, né, eu quero verificar aqui se existe um erro aqui, então eu coloco um assertion e esse assertion eu vou colocar no código compilado. Porém, se eu não quiser, eu posso simplesmente remover e nunca verificar mais esse assertion ali dentro. Eu não entendi muito bem qual que é, então daí não seria melhor só usar um if, né? Os ifs acabam por ser até mais legíveis e tudo mais, e daí então meio que eu fui atrás da resposta que é quando que eu devo usar assertions e quando eu devo usar ifs no contexto de file system, e eu acabei encontrando um contexto geral nesse momento. Que é, eu acabei encontrando esse cara muito interessante, chamado Tzoden. Acredito que todo mundo já ouviu falar do Tzoden. Tzoden GitHub, I guess. Isso. O Tzoden é esse cara que acredito eu que ele é russo, que tem um vídeo muito bom dele a respeito sobre assertions também, que é quando que ele deve utilizar assertions e quando que deve usar ifs. Particularmente achei muito interessante a perspectiva dele, e eu concordo, sabe, que é assertions enquanto código implementado e compilado deve ser feito na perspectiva de o erro foi o desenvolvedor que cometeu. Já o if tem que ser um erro que o usuário cometeu. Porque no final das contas o if e o assertion têm os mesmos, bom, tem o mesmo, como é que é? Eles funcionam para o mesmo propósito, verificar alguma coisa e se alguma coisa for verdade, continuar, se a coisa não for verdade, fazer alguma outra coisa ou parar, simplesmente assim. Assertions e os ifs funcionam exatamente e fundamentalmente a mesma coisa. Então a única diferença é aonde você quer parar a execução. A execução sempre tem que parar no developer, sabe? É tua responsabilidade enquanto um developer fazer a coisa funcionar. Então se tem algum erro que pode acontecer porque você fez algo errado, convém então, né, que você cuide desse seu erro, do seu código. E daí sim é que é interessante, mas a única coisa que eu não achei interessante foi como que raios funciona esse assertion aqui dentro. Porque no final das contas, o comando em si para ser usado é esse cara aqui, ó. No caso ele explica: There is no standardized interface to add an additional message to assert errors. A portable way to include one is to use a comma operator provided if has not been overloaded. To use double E commercial quotes, I guess, não lembro aqui o nome disso aqui em inglês, with a string literal. Agora, não diz em nenhum momento aqui, e eu não encontrei em nenhum lugar por que raios e como raios isso funciona. Sabe, o código compilado também eu não consegui ler ele muito bem, eu não sou muito bem em ler código binário nem assembly, então eu não consegui também ler aquilo direito. Porém, os assertions aqui também não fazem nem sentido também nesse meu momento, porque se vamos pensar matematicamente falando e por parte de código,
Esse assertion que está aqui embaixo está dizendo o quê? Eu quero verificar se isso daqui ocorreu, certo? Isso daqui, 2 mais 2 é igual a 5? Não, é zero. Como isso aqui é igual a zero, ele vai então chamar there are 5 lights, porque esse aqui é zero. E ele está sempre verificando se é zero. Porém, o que acontece? Esse cara aqui, em formato de booleano, faz sentido. Porque né, então é zero e alguma coisa. Esse e alguma coisa é o que eu estou pensando como que funcionaria para um assertion, então, utilizar essa mensagem com um e booleano. Ele é um boolean AND, não é nem um bitwise AND. E se fosse um bitwise AND, seria ainda menos sentido na minha cabeça, porque a ideia do bitwise AND é multiplicar o número. Então, se isso aqui é zero, se esse cara aqui, se o 2 mais 2 é igual a 5 é zero, e eu quero multiplicar com essa coisa aqui, como que eu multiplico um número por um array de caracteres? Não faz sentido na minha cabeça. E pior ainda é essa parte aqui de como é que eu multiplico um número por um booleano. Quer dizer, um booleano seria no caso zero, né? Então seria falso. E um array de caracteres. O que falso vezes array de caracteres dá? Sabe, essas coisas eu não aprendi na faculdade também. E essas coisas eu tô meio que... Como que isso funciona? Sabe, não faz nem sentido. Pelo menos eu também não encontrei em nenhum lugar a descrição para isso. Então, se você souber como que funciona, por favor, me responda como assertions funcionam por trás dos panos. Porque a implementação dele é bem simples. Em C++, a gente pode até definir como usá-los e como eles retornam as mensagens. Seja assim como está aqui, ou seja até utilizando o que eu vou utilizar no futuro, vai ser o Blade Log que eu usei, né? Então eu vou utilizar o próprio Blade Log para usar nos assertions no final, que vai ser mais fácil de brincar com eles. É divertido, é interessante, porém, voltando ao projeto, no final das contas, eu acabei utilizando assertions em algum momento? Não. Mas eu testei com eles e no final não deu tanta diferença em performance, acredito em nenhuma. E o if acabou sendo só mais usável porque eu acabei entendendo que tudo, e eu digo tudo, de um file system, o erro vai vir do usuário. Não tem muito o que acontecer de errado aqui, pelo que eu entendi com o file system header do C++. Porque no final das contas eu estou pensando, ele vai criar um arquivo. Se o cara me criar um arquivo que já exista, então eu simplesmente retorno e acabou. Não vou crashar a aplicação toda. Só vou retornar falso, não criou esse arquivo. Deletar o arquivo, de novo, se tu passou o cara certo, se ele existe, e se ele é um arquivo que eu posso deletar, aí sim eu removo. Senão eu só vou dizer, olha, não existe. E assim por diante. Renomear arquivo, mesma ideia. Escrever para o arquivo, de novo a mesma ideia. A parte dos arquivos é que é interessante que agora nós utilizamos o fstring, né? Nós não vamos utilizar o file system, que é aquela coisa que eu fiquei perturbado até que... Porque já que a gente está utilizando o Boost, não seria interessante a gente misturar também o fstring também, já que o fstring já é a união do ifstring com o ofstring, né? Seria uma junção da junção. Não sei, acho que não, né? Tanto que eles não fizeram. E de novo, não é difícil, tem que só achar meio que um consenso, acredito. Create Directory foi ainda mais simples ainda, que no caso a gente só fica verificando novamente se existe para criar um novo no lugar dele. Quando a gente deleta, a gente verifica de novo se ele existe essa pasta e se ele é uma pasta mesmo para deletar, senão a gente não vai deletar uma coisa que não é uma pasta. E renomear a pasta também vai ser a mesma ideia, verifica se existe, se o new path também não é uma coisa que exista, se ele é nananã, tudo certo. Principalmente a gente verifica se o new path já não existe. Se o new path já existe, a gente já cancela tudo porque não tem o que fazer. E de novo, ifs para todo lado. Assertions, never. Nunca eu sou o culpado disso. Em suma, acho que eu tô meio que delegando a responsabilidade nesse momento, mas funcionou tudo. E outra coisa interessante foi que dessa vez eu fiz o código todo no mesmo lugar. Aleluia! Sabe? Brincadeira a quantidade de facilidades e praticidade que é você ter o código todo no mesmo lugar, bem descrito, com documentação em cima, o código embaixo.
e quando você exporta o código, ele só funciona. É só código que também está lá. Se você precisar realmente ler o código, você consegue também. Então não é o problema de, nunca vai funcionar. Tá aqui, ó. As coisas funcionam. E são legíveis, e são bonitinhas. E parecem um código humano. Acho que essa é. Acho não, eu tenho certeza. Código limpo parece limpo, como está no próprio Clean Code. Clean Code looks like Clean Code. Sabe, tu vê o código, tu vê, ele tá bem limpo, assim. Uma pessoa normal consegue ver e dizer, isso aqui é bem limpo, eu consigo ler isso aí com muita praticidade. E acho que essa é a grande vantagem que o Literal Programming nos traz em comparação com o Traditional Programming. Porém, acho que, em termos de vídeo, acho que não tem muito mais o que dizer. Em comparação com as referências que eu tive, o Tzodin foi uma referência muito boa que eu utilizei nesse projeto. E o próprio o CPP Reference, eu acho que ainda continua soberano em termos de documentação do C++. A parte do C++23, do Assert, é que eu estou muito curioso para ver, porque diz que vai mudar muita coisa em relação ao Assertions até o C++26. Não sei de onde veio essa informação, né? Tem muita coisa tipo aqui, vai mudar algumas predefined variables que eu também nunca soube que existiam. Assertion puts a diagnostic test into program and expands to an expression of type void. De novo, essas coisas aqui que eles estão dizendo que vão mudar até o 26, eu nem sabia que existiam. Então, tipo, ainda assim esse cara que tem esse projeto, o CPP Reference, é muito bom esse projeto, cara. Eu adoro esse site. Adoro esse site. Então, se tem qualquer dúvida em relação ao C++, o CPP Reference é muito bom. Qualquer coisa à parte, lembre que esse projeto também vocês podem simplesmente pegar na minha descrição no projeto GitHub. Qualquer dúvidas a mais, por favor, também deixem seu comentário abaixo. E qualquer coisa a mais, deem gosto, comentem, compartilhem, aquela coisa maravilhosa. E remember, just keep coding.